Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo número 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Todos no texto? Diz assim a palavra do nosso Deus, mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 dias. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém, queridos? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Eu tenho uma missão muito difícil aqui. E como a gente está com o tempo um pouco corrido, eu já imaginava que seria dessa forma. Nós estamos respondendo a pergunta número 6, sobre quem é o dragão, que nós estudamos sobre ele no capítulo 12 de Apocalipse, o anticristo, sobre quem nós acabamos de ler, e o falso profeta. Aqui, meus irmãos, está o centro de praticamente tudo que se conspira a respeito de Apocalipse, tudo que se questiona. Todos os dados que as pessoas trazem, elas estão basicamente concentradas nesse texto. As maiores polêmicas, divisões, questões que as pessoas levantam, geralmente estão associadas a essa seção, como a gente disse, que começa no capítulo 11 de Apocalipse, com a passagem que trata das duas testemunhas, nós já respondemos. Nesse mesmo material que eu vou enviar novamente hoje, já com esse acréscimo do estudo de hoje, nós vamos focar no anticristo e especialmente, de um modo bem especial, em outros textos que não esse, que falam sobre o anticristo. A semana que vem nós vamos fechar falando sobre algumas características a respeito do anticristo. Vamos falar sobre o falso profeta e sobre a marca da besta que está associado a essas duas figuras. Amém? Mas, lembrando aquilo que nós estudamos no último estudo sobre Apocalipse, semana passada a gente não entrou no estudo, nós mencionamos que o dragão, a besta, ou o anticristo, a besta que sobe do mar, e o falso profeta, eles estão postos no livro de Apocalipse de um modo muito claro. Eles são o que nós chamamos de antitrindade. Assim como nós, os cristãos, cremos que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o maligno ele opera através de uma antitrindade que tem Satanás, o anticristo e o falso profeta. E assim como
a verdadeira Trindade, o nosso Deus Santo, ele tem a sua igreja, a sua noiva, Jesus Cristo tem a sua noiva, é mencionado também no livro de Apocalipse uma meretriz que está a serviço do anticristo, que representa ao longo das passagens de Apocalipse a falsa religião. Então, você deve ter isso em mente, e a gente sempre tem incentivado você a ler o livro de Apocalipse para você ir pegando aquilo que a gente tem trazido nos estudos. A gente deve ter em mente, quando nós falamos sobre essa antitrindade, que eles possuem a sua falsa religião, eles têm a meretriz, que é um contraponto, é o oposto da noiva de Cristo, que é a igreja. Se sempre houve a verdadeira religião, é verdade que também sempre houve a falsa religião. Como a gente tem estudado, inclusive, nas escolas bíblicas dominicais, nesse novo tema sobre religiões e religiosidade. Então, é preciso a gente ter tudo isso em mente, né, que Apocalipse ele nos mostra, lembre que Apocalipse é revelação, nos mostra que há uma operação de uma antitrindade, que tem poder, que tem uma determinada autoridade, mas que sabemos não é maior do que a do nosso Deus. Apocalipse também e sempre é sobre a vitória, a supremacia e soberania de Deus. Por que então, pastor, é importante a gente saber dessas coisas, conhecer ou estar mais ou menos à parte do que é o dragão, o anticristo, o falso profeta? Por que precisamos saber isso? Porque Apocalipse, na verdade, todos os textos da Escritura que tratam especialmente do anticristo, elas deixam claro que nós já vivemos o tempo em que o espírito do anticristo, o espírito que revelará, que trará de um modo claro no futuro o anticristo, ele já está operando. Então entenda que quando nós falamos sobre o anticristo, estamos falando de realidades, de questões que são vividas desde a época que Apocalipse foi escrito. Lembre-se, a gente já falou isso aqui, que Apocalipse muitas vezes é lido só para nós hoje. A gente acha, quando a gente está lendo, que Apocalipse é só sobre nós hoje. Mas algumas figuras, inclusive a figura do anticristo, elas já eram vividas e já eram experimentadas. Então entenda que quando o Apocalipse foi escrito, fez muito sentido para aquela igreja, para aquele povo, e faz sentido para nós também. Quando nós prendemos a nossa atenção no anticristo, nesse tema do anticristo, nós estamos falando de uma figura que tem muitos tipos, tem muitas expressões ao longo da história. E quando essa carta foi escrita, quando esse texto de Apocalipse foi escrito, quando as pessoas primeiro leram aquele texto, elas sabiam de quem João estava falando. E muito provavelmente João estava falando de Nero. Um rei terrível que viveu décadas antes do livro de Apocalipse ser escrito, que foi responsável, ou pelo menos se dá a ele a responsabilidade pelo incêndio de Roma, da cidade de Roma. Nero incendiou, ele era um homem terrível, né, perseguiu os cristãos. Depois desse processo de Roma ter sido incendiada, ele colocou a culpa nos cristãos, porque se diz, os relatos que temos da época dizem que os bairros de maioria cristã não foram atingidos pelo incêndio. Então Nero associou isso, achou a oportunidade para associar e culpar os cristãos pelo incêndio da cidade, e a partir disso desencadeou uma perseguição dos cristãos. E essa perseguição ela tem um período breve que ela cessa quando Nero morre. Mas havia, dentro do Império Romano, a expectativa, e na verdade havia um boato de que Nero ressuscitaria, que ele voltaria. Que é o mito, chamado de um mito do Nero revivido. Então entenda que quando João está escrevendo a respeito de alguém que recebeu um golpe mortal e que ressuscitou, ele também está se referindo a Nero e esse mito que havia, e que Nero de alguma forma estava sendo revivido também em Domiciano, que era o imperador dessa época em que Apocalipse foi escrito, e que foi o primeiro imperador romano, já dissemos isso aqui, que trouxe para si, que atraiu e que reclamou para ele mesmo o título de Senhor e Deus. Domiciano foi o primeiro imperador da história do Império Romano que exigia adoração como se fosse um Deus. Então, tudo isso diz respeito também à realidade que aquelas pessoas viviam, mas sabemos, e é isso que a gente vai observar, que o anticristo é também uma figura final. Todos os homens terríveis, cruéis e que preenchem características do anticristo, eles são tipos de uma figura mais terrível, mais sanguinária, mais cruel, que se apresentará quando as últimas coisas estiverem prestes a acontecer. Então entendam isso, a gente tem uma realidade temporal,
anticristos, como diz o texto de João. 1 João a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E temos também uma realidade final de cumprimento da profecia de Apocalipse. Amém? Então vamos lá. O texto aqui que nós lemos, Apocalipse 13, 1 e 2. Significado. O que significa a expressão anticristo? Quando nós usamos essa expressão, quando a Bíblia usa essa expressão, anticristo é uma expressão que vem com o prefixo anti, né? Você já deve ter visto antimofo, sei lá, fugiu todos os antes agora. Antídoto, verdade. Então, a gente já vê essa expressão várias vezes. Ela indica oposição, rivalidade, luta para ocupar um determinado espaço. Já usei esse exemplo aqui já, né? O antimofo, ele não apenas expulsa o mofo, ele fica no lugar do mofo. Então, anti tem esse sentido, né? De eu me oponho e ao mesmo tempo estou no lugar. O que já mostra, já explica muito do que é o ministério, o que é a ação do anticristo. Ele quer estar no lugar de Cristo. E como vemos, ele será adorado. Essa é a grande intenção da antitrindade, na verdade, do dragão, do anticristo e do falso profeta. Eles querem uma adoração que pertence só a Deus. Eles buscam e conseguirão de muitas pessoas uma adoração que deve ser dada só a Deus, que será uma adoração profana. Pois bem, ou seja, o anticristo não é um mero inimigo de Deus, mas um pretensioso substituto satânico. Se você for ver a fotozinha que tem aqui, ó, isso é uma pintura bem famosa, embora eu esqueci agora qual foi o pintor que fez essa pintura. Aqui o dragão, ele está falando ao pé do ouvido dessa figura, desse homem aqui, que é o anticristo na pintura. Então, assim como, e entendo o que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que é igual, mas é um paralelo que é estabelecido. Jesus era o enviado de Deus, o anticristo é a personificação de Satanás. Entendeu? Então, vamos passando aqui. O anticristo é comumente associado à besta que emerge do mar. Esse texto de Apocalipse 13 que nós lemos aqui. Ele faz parte da antitrindade, como explicamos, composta pelo dragão, o anticristo e o falso profeta. Eles são a versão maligna e deturpada do verdadeiro Deus Trino. E seu objetivo principal é receber a adoração que é devida somente a Deus. Lembre-se que a adoração é um tema recorrente no Apocalipse. Então, sempre há cenas de adoração em Apocalipse. No Apocalipse capítulo 4, por exemplo, mostra ali uma adoração celestial. Então, a adoração é um dos temas centrais do Apocalipse. Aquilo que é verdadeiro e que é falso, aquilo que é bom e que é mal é determinado pela adoração. Aquilo que vem de Deus e o que não vem é determinado, muitas vezes em Apocalipse, na verdade, na Escritura, pela adoração. Nós podemos dizer que alguém é definido por aquilo que ele adora. Até fiz um devocional, um irmão lá do ministério de músicos que tem aqui no nosso distrito pediu para eu fazer um devocional. E eu falei sobre o texto lá de 1 João capítulo 5, 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. A idolatria, a adoração, ela é uma questão central em toda a Escritura. E Satanás, ele deseja receber a adoração. Ele tentou Jesus no âmbito da adoração. Ele ofereceu os reinos da terra, suas riquezas e autoridade, desde que Jesus o adorasse. Então perceba, desde o princípio, Satanás deseja a adoração que pertence somente a Deus. Ele deseja estar no lugar que pertence só ao Senhor. E ele cria instrumentos, ele cria rotas, ele cria possibilidades para toda a terra. Por isso que ele é chamado, inclusive no capítulo anterior, de o sedutor do mundo. Ele é aquele que engana as pessoas e as leva a falsas adorações. Onde há uma falsa adoração, ali há a ação do maligno. Isso é claro ao longo de toda a Escritura. Então, quando lemos o capítulo, e na verdade todo o livro de Apocalipse, a expressão não aparece. Perceba que você lê o texto todinho aqui de Apocalipse 13, não aparece anticristo. É a besta que surge do mar. Nós usamos essa expressão porque ela aparece em outros lugares do Novo Testamento. Ou seja, mesmo assim, essa besta é identificada como anticristo. Ou pelo menos com o sistema de onde ele vem. Aqui a gente já tem uma diferenciação. Há pessoas que entendem o anticristo, intérpretes, que entendem o anticristo como uma pessoa. Eu sou desses. E há alguns que entendem que o anticristo é um sistema, um governo, uma lógica de ideias de onde sairá a um governo totalitário de toda a terra, né? E que exigirá a adoração de todas as pessoas.
por conta de diversos outros textos e fontes que identificam essa figura. Porém, é importante ter em mente que na Bíblia o anticristo tem aspectos presentes e futuros, foi o que eu falei. Ao longo de toda a história, nós temos tipos de anticristo. Lideranças cruéis que têm características desse último anticristo final, que se apresentará no fim dos tempos. Então, a gente vai dar um panorama aqui, nós vamos dar um panorama de onde essa figura aparece. Primeiro no livro de Daniel. No capítulo 7 de Daniel, o anticristo é proveniente ou representado a partir de 4 reinos. A gente vai já falar sobre os animais que Daniel viu e que também são mencionados nessa mesma passagem. Perceba que o ser, a besta que João viu, ela tem características. E os animais que são citados por João são os mesmos que são citados na visão de Daniel, mas em um só, no Apocalipse. Então, Daniel ele tem essa visão dos 4 animais e eles são claramente símbolos para o Império Babilônico, que era o império que Daniel estava vivendo, o Medo-Persa, que Daniel também alcançou, né? O Império Grego, ou Greco-Macedônio, e o Império Romano. Já nos versículos 21 a 25, que trata de um dos reis que vai vir desse grande e último império, versículos 21 a 25 do capítulo 7, a gente não vai ler esse especificamente hoje, é descrito um rei, um tipo de anticristo que é identificado historicamente como Antíoco Epifânio. Deixa eu explicar isso aqui agora. Lá, nesse capítulo 7 de Daniel, ele fala sobre o abominável da desolação, que é alguém que vai deturpar a adoração a Deus e que vai se posicionar como esse que se coloca contra Deus. E esta profecia de Daniel, ela tem um cumprimento já. Histórico, que é esse camarada, Antíoco Epifânio. Ele foi um governante seleucida que invadiu, que governava sobre Jerusalém e por conta de revoltas, de conflitos internos que aconteceram no território que ele governava, que envolvia a nação de Israel, ele, para reprimir uma rebelião, ele foi até Jerusalém, ele invadiu o templo e ele ofereceu um porco, que é considerado um animal impuro para o judeu, no local em que era oferecido o sacrifício. Isso ficou conhecido como um primeiro cumprimento dessa profecia do abominável da desolação. Ou seja, é um sacrilégio, é algo terrível. Você oferecendo um altar que é dedicado ao Senhor, algo que Deus abomina, e isso gerou, inclusive, a revolta, está inserido, na verdade, na revolta dos Macabeus. Quem aqui já pegou a Bíblia Católica sabe que tem lá a primeira e segunda Macabeus, que são livros que não tem na Bíblia evangélica. Esses livros contam essa história dessa revolta, né, e desse processo com o Antíoco Epifânio. Isso aqui é o bonitão aqui, ó, numa moeda. Ok? Então Daniel, ele já traz essa figura do anticristo, que tem um cumprimento, né, alguns séculos depois de Daniel, mas que aponta para esse anticristo final. Ok? O anticristo também aparece no ensino de Jesus. Veja, Jesus ele retoma, ele cita Daniel e menciona novamente o abominável da desolação, o sacrilégio terrível. E muitos estudiosos entendem que Jesus, ao retomar, ele está profetizando a respeito daquilo que aconteceu mais ou menos 40 anos depois, com a invasão de Jerusalém, onde o general Tito, na verdade o imperador Tito, invadiu o templo, destruiu Jerusalém, né? E aí Jesus, nos versículos 21 e 22, ele joga, mesmo que ele esteja se referindo a esse evento próximo, ele joga no futuro e diz: aqueles que estiverem né, nos telhados corram, né, para que a sua fuga não se dê no inverno. Tudo isso que está lá no sermão escatológico de Jesus, ele joga, embora ele fale de um evento que vai próximo dele, ele joga para o futuro. Ele começa, na verdade, o sermão escatológico dizendo: olha, vocês estão admirados, né, os discípulos, com essas pedras, com a construção do templo, com essa edificação. Eu garanto para vocês que não ficará pedra sobre pedra, e isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Ok? Nós também temos, e esse texto eu quero fazer questão de vocês nós abrirmos ele. No ensino de Paulo nós temos também a figura do anticristo sendo apresentada, com o nome que ele dá para essa figura. 2 Tessalonicenses, abra comigo aí.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse é o texto que fala sobre o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, ou o iníquo, né, em algumas traduções. Veja que coisa interessante. Paulo está escrevendo aqui para os irmãos a respeito da volta de Cristo. Eu quero que você leia com bastante atenção esse texto. Amém? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Veja, já na época de Paulo existia boato, existia invencionice a respeito da volta de Cristo, né? Se hoje a gente não é tão distante, a gente tem essa desculpa, né, que a gente está distante, né, temporalmente da época dos apóstolos, já na época de Paulo, ali, né, nas primeiras décadas do cristianismo, já tinha gente, né, inventando coisas a respeito da volta de Cristo. Ele disse, olha, não sei se não fique se alarmando não. E aí ele explica por quê aquela igreja não deveria se alarmar. Veja, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia? Da volta de Cristo, nosso encontro com Ele. Virá a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, antes da volta de Cristo, haverá um tempo de apostasia, de abandono massivo da fé. E então, depois dessa apostasia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha que expressões, hein? Será que o camarada é um doce? Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ou seja, o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, ele não é só contra a adoração a Cristo. Ele extirpará, ele eliminará qualquer outra adoração. Ele quer exclusividade, porque ele é um imitador, né, uma imitação do verdadeiro Deus. Ele se propõe a ser uma imitação. Chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Né? Coadunando, confirmando o texto lá de Apocalipse. Olha o que Paulo fala. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Agora olha o versículo 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Paulo está dizendo aqui que há algo que detém, que segura a revelação do anticristo. Está pegando o fio da meada aí, né? A verdade é que o mistério da iniquidade, na linguagem de João, o espírito do anticristo, né? O mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado, ou mais uma vez, aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, confirmando o relato de Apocalipse que a besta receberá autoridade para fazer sinais, enfim, para enganar as multidões. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Amém? Então, esse texto, e agora eu quero me ater a esse detalhe, ele menciona que há algo que detém a revelação do anticristo. O que é isso? O que será que detém a revelação do anticristo? Meus irmãos, olha, eu consultei tanta coisa, tem tantas respostas possíveis para isso aqui, mas as principais são de que o que detém a revelação do anticristo, isso é importante, porque Paulo disse que o mistério da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo, o espírito que motiva o anticristo já está atuando. Lembra que a gente leu no capítulo 12 de Apocalipse, o dragão guerreando contra o povo de Deus, o dragão assentado na praia esperando por esse agente dele. Então Satanás já está agindo, o mistério da iniquidade já está operando, o espírito do anticristo já está agindo no mundo, e nós não podemos ser alheios a isso. Mas Paulo diz que há algo que o detém. O que é esse algo que o detém? Pois bem, alguns dizem que esse algo que o detém é a presença
da igreja. Quem costuma dizer isso? Aqueles que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação. A gente vai ter uma pergunta sobre a grande tribulação. Tenham paciência. É muita coisa. Minha cabeça hoje foi assim, de tarde. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação e dizem, a igreja será retirada, logo, o que detém a manifestação do anticristo é a presença da igreja. Quando ela subir, aí o anticristo será revelado e vai pintar e bordar aqui no mundo com quem sobrar. Essa é uma visão, não é a minha. Há uma visão que diz que, em algum momento, a ação do Espírito Santo no mundo será retirada. Ou seja, o que detém o anticristo, o que detém a manifestação do anticristo é a presença e a ação do Espírito Santo, e que em algum momento isso vai ser retirado. Para mim também não faz nenhum sentido. E agora eu vou colocar o que eu creio que é a opção mais plausível do que detém a manifestação do anticristo, que são as leis e a moral de um modo geral na humanidade. Por que eu creio isso? Primeiro, porque há uma questão do original que dificulta a gente de associar o Espírito Santo à igreja, de artigos, são detalhes gramaticais que não vale a pena trazer aqui. Segundo, porque o anticristo ele virá num contexto de turbulência. Ele é a besta que emerge do mar. E o mar, geralmente, é associado às nações, em colapso, os conflitos entre as nações. Então, parece que o anticristo virá num período de turbulência, em que as leis que refreiam um governo global hoje é difícil, né? Se a gente for pensar um governo global, um governo mundial, como será, né, o governo, a influência do anticristo. Por quê? Porque há leis, há princípios, cada nação. Apocalipse sugere que é tanto a grande apostasia que vem antes do anticristo, como o esfriamento do amor mencionado por Cristo, enfraquecerá a moral, as barreiras legais, os princípios, e permitirá um controle por parte do anticristo. Eu acho essa possibilidade mais plausível, de que o anticristo ele será revelado quando o que hoje, né, e veja que nós temos caminhado para isso, né? Cada vez mais princípios, leis, regras entre as pessoas, eles estão sendo relativizados, o que fragiliza as relações humanas e prepara o mundo para um governo assim global. Ok? Então quis me deter um pouco mais nesse texto, mas também o anticristo aparece no ensino do apóstolo João. Eu também quero ler esses textos com vocês. Abra em 1 João agora, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 18. 1 João 2, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, ou seja, perceba que isso era recorrente na época do Novo Testamento. Esse tema vinha, né, nas correspondências, nas conversas, nas mensagens. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E aí João, em seguida, ele associa a ideia do anticristo àqueles que saíram do meio da igreja. Olha que interessante. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Olha que coisa interessante agora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, o anticristo, na teologia de João, no ensino de João, é aquele que nega Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho.
Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, aqui ele trata sobre isso. Agora vai para o capítulo 4. Onde ele também vai mencionar algo interessante nesse sentido. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Veja, o tempo todo João falando sobre diferenciar aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro, e isso associado ao anticristo. Por quê? Porque isso é o que o anticristo causará quando ele vier, o derradeiro anticristo, né? Ele causará confusão, ele causará engano, ele vai enganar as pessoas. Vou ler de novo. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo já está no mundo. Ok? Mas aí João nos garante mais uma vez que o espírito que habita em nós é maior do que o espírito do anticristo. Amém, queridos? Então, há algumas coisas que nós precisamos atentar, mas por conta do nosso horário eu vou deixar para que nós, então, a gente mergulhe especificamente no texto do Apocalipse na semana que vem e que a gente dê algumas possibilidades. Eu tenho uma visão, que é a visão de alguns estudiosos a respeito de quem é o anticristo. Eu vou explicar ela mais tarde, não, na semana que vem, e também falaremos sobre o falso profeta e a marca da besta, se Deus assim nos permitir. Pastor, é muito complexo, né? Para você ver como esse tema está ao longo de toda a Escritura. Lembra aquilo que a gente falou no primeiro encontro? A doutrina das últimas coisas, a escatologia, ela está desde Gênesis. Desde Gênesis, Deus já prepara o seu povo para o fim de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé? Sei que é um pouco puxado, meus irmãos, mas desperte para você gravar isso. Eu vou enviar o material, leia as referências, né, e que a gente possa buscar discernimento do Senhor, porque, como a gente enfatizou aqui, o espírito do anticristo já está atuando através de falsos profetas, através de pessoas que distorcem o ensino, que diminuem a obra de Cristo. Perceba que João associa o anticristo sempre a alguém que reduz quem Cristo é, que nega quem Cristo é. E, meus irmãos, o que mais tem é isso. Pessoas querendo reduzir quem Cristo é. C.S. Lewis, ele dizia uma coisa, ele diz, das duas uma, ou Jesus, ele era exatamente quem ele disse que era, e Jesus dizia que ele era Deus, o Filho de Deus, aquele que é capaz de tirar os pecados do mundo, ou Jesus era um louco. Como nós não cremos na segunda opção, Jesus era exatamente aquilo que ele disse que era, o Filho de Deus. Porque ninguém poderia afirmar as afirmações que ele dizia sem acompanhar dos sinais que acompanhavam. Perceba que até hoje as pessoas procuram, vários grupos, sejam eles religiosos ou não, reduzir quem Jesus é. Jesus era um homem legal, era um mestre, era uma pessoa. Até ateus reconhecem que Jesus existiu. Mas quantos no mundo conseguem suportar a verdade de que Jesus é o próprio Filho de Deus, que Ele é o Salvador? Então perceba, o engano, a operação do engano, ela vem justamente em reduzir Cristo e a obra dele. Então, que Cristo seja o nosso fundamento. Amém, meus irmãos? Para que nós não sejamos enganados nesses dias tão maus que nós vivemos. Vou chamar a Maíra para orar aqui, encerrando esse culto, e ao final eu dou a bênção. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração neste culto. Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te pedimos que o Senhor tenha recebido, Senhor, o nosso culto como aroma agradável, Senhor, aos teus ouvidos, às tuas narinas, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido, Senhor, tanto conhecimento, Pai. Continua, Senhor, falando conosco, que possamos, Senhor, compreender em fé também, Senhor, aquilo que o Apocalipse nos traz, Senhor. Tira todo o medo, Senhor, que tem a ver, às vezes, com esse livro, Senhor.
mas que tenhamos o entendimento, Pai, que apesar de serem coisas tão complexas, o Senhor está sob o controle de todas elas, Senhor. O Senhor tem o domínio sobre todas elas, Pai. E cabe a nós crer e saber que todas elas irão acontecer no tempo do Senhor. Leva-nos, Senhor, em segurança para a nossa casa. Abençoa, Senhor, o restante da nossa semana. Abençoa, Senhor, a nossa família. E continua, Senhor, falando conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. Nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.